Queridos amigos de Santa Anésia, do Centro Espírita Amor e Caridade, é com muita alegria que nós participamos mais uma vez de uma atividade desta casa e desta vez para estudarmos juntos o tema obediência e resignação. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que é intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Está na parte que é das instruções dos Espíritos, e esse tema é uma instrução do Espírito Lázaro, numa mensagem de Paris, 1863. E Lázaro vai tratar, então, dessas duas virtudes, a obediência que nós aprendemos desde pequenos, né, quando ouvimos que temos que obedecer aos mais velhos, temos que obedecer e respeitar nosso pai, a nossa mãe. Não apenas o pai e a mãe, mas nós vamos aprender com esta lição que nós devemos obediência a Deus, nós devemos obediência às leis de Deus e também às leis dos homens. A resignação significa aceitação. Ser resignado é compreender e aceitar tudo aquilo que nós passamos, aceitar os desígnios de Deus. Mas como nós vamos ver nesta mensagem de Lázaro, não é simplesmente aceitar de braços cruzados, ficar parado, esperando que uma solução aconteça, que o problema se resolva. Então nós vamos entender o significado e como nós devemos ser obedientes e resignados. Mas antes de entrar na lição do Evangelho segundo o Espiritismo, eu gostaria de ilustrar a lição da obediência e da resignação com um exemplo de alguém que nós conhecemos, com alguém da nossa época, com o nosso querido Chico Xavier. Como nós sabemos, o Chico teve diversas dificuldades na sua vida. Foi um espírito missionário, um espírito que veio nos trazer, através do seu exemplo, a lembrança do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, com a sua humildade, com o seu trabalho e com o seu exemplo de obediência e de resignação diante de tantas dificuldades pelas quais o Chico passou, né? E nós sabemos que ele, desde a sua infância, ele teve uma vida difícil, ficou órfão quando tinha 5 anos, a sua mãe, né, Dona Maria João de Deus, desencarnou, bom, aí já começa a dificuldade, né, da sua vida de criança. Depois ele teve uma madrasta, né, que é a Dona Rita de Cássia, devido a vários problemas, a sua imperfeição, ela acabava maltratando muito o Chico, né? E começou a cuidar dele como madrasta, mas ao mesmo tempo maltratava muito, dava muitas surras de varas de marmeleiro, né? Pontas de garfo no ventre do Chico, na barriga do Chico. Enfim, ele passou diversas situações difíceis. E nós vamos encontrar no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, uma história que ilustra a lição da obediência e da resignação, que é o nosso tema de hoje. Essa história é intitulada Conselho Materno e diz assim: Dona Rita de Cássia criava em sua casa, como um filho adotivo, um sobrinho de nome Moacir, menino de 11 a 12 anos de idade. Moacir trazia larga ferida na perna, quando a dona de casa mandou chamar a dona Ana Batista, antiga benzedeira da localidade denominada Matuto, nos arredores de Pedro Leopoldo. Dona Ana examinou a úlcera e informou: aqui só uma simpatia dará resultado. Qual? Perguntou a madrinha do Chico. Uma criança deve lamber a ferida por
3 sextas-feiras continuadas, pela manhã, em jejum. E Dona Rita perguntou: o Chico serve? Ou seja, o Chico serviria para fazer essa simpatia, para lamber a ferida na perna do Moacir? A benzedeira observou e declarou: muito bem lembrado. Quer dizer, nessas horas difíceis lembravam do Chico. Isso ocorria numa quinta-feira. Então, já na sexta-feira seguinte, o Chico sabia que ele deveria lamber pela manhã, em jejum, a ferida do Moacir. À tarde, quando o Chico foi à prece, sob as árvores, encontrou Dona Maria João de Deus, em espírito, a sua mãe, com quem ele conversava, ele via e conversava. E contou-lhe, chorando, que no dia seguinte ele deveria tomar parte na simpatia. E a mãe então disse: você deve obedecer, meu filho. Aí o Chico perguntou: mas a senhora acha que eu devo lamber a ferida do Moacir? E a mãe diz assim: mais vale lamber feridas que fazer aborrecimentos nos outros. Falou o espírito maternal. Olha que lição maravilhosa. Você é uma criança e não deve contrariar sua madrinha. Então percebam que mesmo sabendo dessa atitude cruel, que estava sendo colocada ali como uma simpatia, a mãezinha do Chico, desencarnada, orientava que ele deveria ser obediente e que ele não deveria contrariar a madrinha. E o Chico diz assim: e a senhora crê que isso poderá curar o doente? A mãe então diz: não, isso não é remédio, mas dará bom resultado para você mesmo, porque a sua obediência dará tranquilidade à sua madrinha. E vendo que o menino hesitava, continuou: seja humilde, meu filho. Então percebam que nessa orientação, seja humilde, meu filho, há uma lição importante, uma relação de obediência com humildade. Quem não é humilde não é capaz de obedecer. Quem não é humilde não é obediente. Ela continuou: se você ajudar, você lamberá a ferida e nós faremos o remédio para curá-la. No outro dia, Chico obedeceu à ordem. Então, ele lambeu a ferida do Moacir. Na sexta-feira imediata, repetiu a estranha operação e a úlcera desapareceu. Naturalmente, como a mãe do Chico disse, não era simpatia, não era o lamber feridas, mas a ação dos espíritos na cura daquela úlcera, daquela ferida. Quando lambeu a ferida pela terceira vez, viu o espírito de sua mãe, sorridente ao seu lado. Estático, viu-a abraçar Dona Rita. E Dona Rita, transformada, acariciou-o pela primeira vez e disse-lhe bondosa: muito bem, Chico, você obedeceu direitinho. Louvado seja Deus. E depois de 2 anos de flagelação, o Chico teve a felicidade de passar uma semana inteira sem garfadas e sem vergonhas. Então vejam que maravilhosa lição do Chico, criança, aprendendo com a sua mãe desencarnada que ele deveria seguir a lição da obediência, mesmo numa situação dessa tão cruel. O que ele fez, obedeceu, e isso lhe trouxe um pouco de alívio, porque a Dona Rita, que era tão cruel com ele,
né, que o maltratava tanto, diante da sua obediência, diante do bom resultado com aquela simpatia, como diz a lição, pela primeira vez agiu com o Chico de forma bondosa. Então a obediência acabou também transformando a Dona Rita em uma pessoa um pouco melhor. Então nós temos exemplo, esse é o exemplo do Chico criança, mas nós temos aí o exemplo de obediência, de resignação principalmente, porque nós sabemos que o Chico levou uma vida bastante difícil, inclusive do ponto de vista de saúde, dos vários problemas de saúde que ele teve, né? E ele sempre foi uma pessoa muito resignada em relação a essa sua situação, né? Então vamos agora à lição do Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa mensagem do Espírito Lázaro, que começa dizendo assim: a doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Então, se nós trouxemos aqui o exemplo do Chico, que é um exemplo da nossa época, é lógico que o nosso maior exemplo é Jesus, nosso modelo é Jesus, e Jesus veio também, em toda a sua doutrina, nos trazer exemplos da obediência e da resignação, né? Jesus, quando veio à Terra, ele veio nos trazer os seus ensinamentos, mas na época que ele viveu, no local onde ele viveu, com as pessoas com quem ele viveu, existiam leis. A própria religião, a lei de Deus, o Antigo Testamento e como eles interpretavam o Antigo Testamento, já existia. E Jesus não veio contrariar as leis que já existiam, né? Nós temos um outro estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não Vim Destruir a Lei. E Jesus não veio destruir a lei, ele veio complementar, ele veio trazer novos ensinamentos. Então, Jesus, à sua época, obedeceu às leis dos homens, inclusive, que eram vigentes. Ele não veio revoltado, destruindo tudo, querendo acabar com tudo. Não, ele veio com respeito, veio de forma, veio com obediência às leis que já existiam, né? E procurando com amor, com respeito, trazer novos ensinamentos. Ele não ficou também de braços cruzados, né, como a gente já mencionou, aceitando o que já existia sem procurar transformar, sem procurar mudar. Mas o importante é a forma com que Jesus fez isso, uma transformação com amor. Então o Espírito Lázaro diz: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. Então, às vezes, nós levamos para um extremo, entendendo que ser obediente, ser resignado, é negar a minha própria vontade. Então, eu tenho que obedecer a tudo, eu não posso questionar, e não é bem assim. Mais à frente, nós vamos ver que Lázaro vai nos explicar que é necessário ser obediente usando a razão, compreendendo, entendendo por que nós estamos seguindo aquele ensinamento ou aquela orientação. Não é uma obediência cega. E nós sabemos que Kardec nos orienta a fazer isso, né? Quando ele nos fala da fé raciocinada, do conhecimento raciocinado, é justamente nesse sentido, de nós compreendermos e seguirmos as leis, não porque alguém mandou seguir, porque está escrito, porque o Espírito orientou. Não, porque nós compreendemos o porquê daquilo. Nós compreendemos, entendemos aquela lei. Não é isso? Muito bem. Então, continuando esta mensagem, olha que frase maravilhosa. Lázaro diz assim: a obediência é o consentimento da razão. A resignação
é o consentimento do coração. Olha que lindo isso, né? A obediência é o consentimento da razão, que era o que nós estávamos dizendo. Nós obedecermos, mas não simplesmente porque alguém mandou, faça e eu faço, sem compreender, sem raciocinar, né? Eu faço porque eu recebi uma orientação e eu compreendo que aquilo é o melhor a ser feito naquele momento. Como na história que nós acabamos de dizer, né? Quando a mãe do Chico orientou que ele deveria seguir aquelas orientações, ele obedeceu. E ela explicou o porquê. Porque aquilo seria o melhor para ele, aquilo traria paz a ele, ele deveria respeitar os mais velhos. Então deu a ele uma explicação, não disse apenas faça. Aliás, é uma importante orientação a todos nós adultos quando estamos no processo educativo das nossas crianças, dos nossos filhos, ou na escola de evangelho, né, de orientarmos e explicarmos o porquê. Porque aí a criança vai aprender a obedecer com o consentimento da razão, entendendo o porquê ela está fazendo aquilo ou por que ela deveria fazer aquilo. E naturalmente que vale para todos nós, né? Um outro exemplo importante da obediência, de seguir as orientações, mas usando a razão, é em relação às orientações que os espíritos nos dão, né? E aí nós devemos obedecer sim, mas questionar, analisar a mensagem, a orientação, e não apenas aceitar cegamente as orientações do mundo espiritual, né? Então nós temos que também usar a nossa razão e filtrar, analisar todo tipo de orientação que nós recebemos. E o Espírito Lázaro vai dizer ainda: a resignação é o consentimento do coração. Então vejam, a resignação, a aceitação das dificuldades, dos problemas, das nossas provas, das nossas expiações, a aceitação do momento difícil pelo qual todos nós estamos passando, é consentimento do coração. Envolve também sentimento, é compreensão e o sentimento. O sentimento de que é difícil, estamos passando por problemas, por dificuldades, né? Mas precisamos entender que há necessidade, há um aprendizado. Não podemos nos revoltar, porque a revolta não resolve a dificuldade, não resolve o problema, e devemos compreender, primeiro, utilizando a razão, de que tudo aquilo que acontece é justo. A lei de Deus é justa. Tudo que estamos passando tem uma razão de ser. Conhecemos a lei de justiça, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, sabendo disso, nós conseguimos compreender melhor as dificuldades, os problemas, as provas e expiações pelas quais estamos passando, né? E então Lázaro completa assim: a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Olha que interessante, né? Depois ele continua dizendo assim: o pusilânime, ou seja, aquele que é fraco moralmente, que é covarde, que é medroso, não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então ele vai falar daquilo que nós já conhecemos, das duas grandes chagas da humanidade, que dá origem a diversos dos nossos defeitos, né, que é o orgulho e o egoísmo.
Quem é orgulhoso e quem é egoísta não pode ser obediente. Então nós precisamos desenvolver a humildade, né, para que possamos conseguir ser obedientes. Orgulhoso e egoísta não pode ser obediente. Lázaro diz assim ainda: Jesus foi a encarnação dessas virtudes, que a antiguidade material desprezava. Vamos pensar o seguinte: o exemplo de resignação, de aceitação de Jesus, diante também de tanta injustiça que ele sofreu aqui, né? De tanta perseguição, de tanta maldade, de tanta crueldade. Ele não foi compreendido pelos homens, né? A resignação de Jesus diante da sua crucificação. Ele poderia se revoltar, mas um espírito perfeito como era, o que ele fez? Olha o grande exemplo de resignação. Perseguido, preso, crucificado, o que ele diz quando estava na cruz? Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Olha que exemplo de obediência às leis de Deus, de obediência às leis dos homens na época, por mais injusta que fosse, e o exemplo de aceitação, de resignação diante daquela situação, né? Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E continuamos não sabendo até hoje, né? Quando nós iniciamos o nosso estudo, nós demos o exemplo de obediência e de resignação do Chico Xavier. Existe um outro grande trabalhador, palestrante, escritor espírita, que não é tão conhecido quanto Chico, mas que também nos deixou um grande exemplo de obediência e de resignação. O nome dele é Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça nasceu numa cidade mineira também, cidade de Ituiutaba. Ele viveu entre 1939 e 1989. E quando ele era jovem, a partir dos seus 17 anos, ele começou a sentir os sintomas de uma doença, de uma artrite reumatoide, que foi evoluindo. Ele começou a precisar usar bengalas, depois a cadeira de rodas, né? Até que ele precisou ficar imobilizado, sem a possibilidade de se movimentar, de andar, numa cama ortopédica. E além disso, com o passar do tempo, ele começou a apresentar problemas de visão, levando à cegueira e também problemas cardíacos. Ou seja, teve vários problemas de saúde, mas esse grande exemplo, né, do Jerônimo Mendonça, daquele que foi obediente, entendendo a sua provação, entendendo as leis de Deus, e foi resignado, aceitando, mas também não de braços cruzados, né, como a gente já disse aqui. Ele que poderia ficar ali parado, né, numa cama, imóvel, sem poder se movimentar, ele deu um grande exemplo, porque foi adaptado a ele uma cama ortopédica e ele era levado numa Kombi e ele fazia palestras em várias cidades, em várias casas espíritas, né? Ele fez um maravilhoso trabalho de divulgação do espiritismo e uma pessoa com um bom humor muito grande, né? Para vocês terem ideia, a mãe dele dizia assim: ô Jerônimo, eu tenho vários filhos, né? Você é o único filho que é deficiente físico, que fica aí acamado, e é o que mais sai de casa, né? Porque ele realmente tinha uma participação nos trabalhos do espiritismo, de divulgação, ele não se entregou à doença, por maior que fossem as suas dificuldades, né? Ele brincava dizendo, por exemplo, o Divaldo, que falou assim, uma vez ele assistindo a palestra do Divaldo, né, e depois no final ele brincava com o Divaldo dizendo assim:
Ô Divaldo, você faz as palestras e o pessoal te aplaude de pé. Só que quando eu faço as minhas palestras, eu sou carregado, né? Por quê? Porque ele tinha que ser carregado, porque ele ficava numa cama. Então ele é uma pessoa de muito bom humor, de uma aceitação, né, dessa sua situação difícil, e isso deu a ele um nome carinhoso, né? Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, porque ele realmente foi um gigante. Então, para aqueles que não conhecem, eu gostaria de deixar aqui um trechinho de uma palestra do Jerônimo Mendonça na cama, onde ele conta, e com muito bom humor, os problemas, e a gente pode ver então o exemplo desse nosso irmão de obediência e de resignação. Lembramos de Chico, quando nós dissemos a ele, e naquela noite a nossa voz era outra, porque o nosso cardiologista havia nos intimidado. Seu coração está por um fio. Para vocês terem ideia, nós usamos às vezes 20 Zordis por dia. Quando chegamos a Uberaba, o Chico nos perguntou: como vai, meu filho? Eu: bem, Chico. Como vai, meu filho? Mais ou menos, Chico. E eu falei: o que foi com você? Chico, médico, eu estou viajando com meu atestado de óbito. Meu coração está por um fio. Ele sorriu e disse assim: ah, benditos fios. Existe fio de nylon, fio de aço. Porque o Emmanuel está nos dizendo que o trabalho no bem engrossa o fio. Por isso que às vezes o cidadão já era para partir, mas está com um fio grosso ainda. Parece teimosos, mas é o bem. É o trabalho no bem que nos sustenta o fio. Então, para despedir, eu disse: Chico, muita paz. Ele falou: corta o Z. Muita paz. Quer dizer, mais serviço. Né? Então, que alegria para nós, dentro do ambiente espírita, a bênção desta fé que nos encoraja, esta fé que nos anima, esta fé que nos impele para frente, que nos dá a alegria de viver e o privilégio de servir. Esta fé que nos libertou do medo da morte e mostra que morte é vida. E eu me lembro de uma trova do Cornélio Pires que diz assim: no túmulo de João de Souza, li a seguinte inscrição: no túmulo de João de Souza, aqui finalmente descansa quem nunca fez outra coisa. Que exemplo, né? Que exemplo para todos nós de obediência, de resignação diante de tantas dores, de tantos problemas. Ele trabalhou, ele continuou a sua missão, a sua tarefa e nos deixou esse grande exemplo. Aqueles que quiserem depois assistir essa palestra completa, basta procurar no YouTube a palestra A Alegria de Viver. Olha que título maravilhoso para alguém que teve tantos problemas e nos dando lições das quais nos sentimos até envergonhados. Os nossos problemas, muitas das vezes, são muito menores do que Jerônimo Mendonça teve, do que o Chico teve, do que tantos outros tiveram, e continuaram a sua existência, e continuaram nos dando exemplos de bom humor, de trabalho, de humildade, de resignação e de obediência. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos então, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, para agradecer aos amigos espirituais, para agradecer a Jesus, para agradecer a Deus a oportunidade que tivemos de nos encontrarmos virtualmente, para estudar um pouco mais e aprender as lições consoladoras dessa doutrina, que tanto nos ajudam a entender a nossa existência, que nos ajudam a continuar a nossa caminhada, que nos ajudam a compreender a lei de Deus
e assim sermos mais obedientes e resignados. Continue, Senhor, nos dando a força e a coragem necessária para progredirmos, para evoluirmos e para atingirmos o nosso objetivo, que é a purificação, que é atingirmos a perfeição. Muito obrigado, abençoe a cada um de nós, abençoe os nossos lares, agora e sempre. Graças a Deus.